Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Sou Paulo Scopel, proprietário da Inova Matrizes, esse ano completa 20 anos. Trabalhamos basicamente na construção de matrizes de injeção de plástico, atendendo diversos segmentos, a indústria automotiva, a indústria branca, agrícola, brinquedos, utilidades domésticas. Construção de moldes e matrizes até 15 toneladas, né? Quando a gente conversou a primeira vez na análise que ela fez, a gente identificou uma dificuldade na gestão financeira da empresa, né? E a questão do nosso processo interno da qualidade. Os consultores lá que nos atendeu, a gente foi muito bem atendido. Melhorou bastante a questão de organização financeira, né? Essa questão do fluxo de caixa, que a gente conseguiu reorganizar ele. Mas o ponto principal foi na questão da qualidade, que ele pegou desde o início assim, do nosso processo, né, de fabricação até o final, até o pós-venda, tudo. E, a gente teve um sucesso incrível assim, num período de pouco tempo, né? Se eu puder aconselhar, eu acho que vale muito a pena, né, o programa. Eu sempre tive um pé atrás assim, com esses programas do Sebrae, né, por não acreditar muito, né, mas hoje eu indico para todo mundo aí, quem puder fazer o programa do Sebrae, é muito interessante, auxilia demais, principalmente no nosso setor, né, de ferramentaria. A maioria vem de chão de fábrica, então não tem aquela experiência administrativa. Eu super indico o projeto do Sebrae. O auxílio do Cimex também é muito importante nessa fase que a gente está passando agora. Só tenho a agradecer primeiro ao Cimex, que nos oportunizou, né, esse convênio com o Sebrae, né, e depois o Sebrae com os seus consultores. Foi muito bem atendido, está sendo muito bem atendido, porque a gente está continuando, né? O Mérito Metalúrgico Didia Bandera chega à sua 27ª edição com novidades. Desde 1987, o Oscar da Indústria Metalúrgica reconhece através do mérito personalidades do meio industrial que, com sua visão estratégica, representação institucional, empresarial e de defesa da livre iniciativa, conseguem projetar as organizações. Este ano o Cimex inova com novas categorias. Além da tradicional outorga do mérito, que reconhece 3 empresários da indústria,
duas novas categorias integram a premiação: Jovem Empreendedor Industrial e Projeto Inovador. O jovem é o futuro da indústria. Por isso, a nova categoria Jovem Empreendedor Industrial é destinada àqueles com idade entre 18 e 35 anos, dirigentes de empresas, seja por sucessão ou não, mas que sejam os principais executivos em suas organizações. A indústria também está cada dia mais inovadora e revolucionária. Foi pensando nisso que a nova categoria Projeto Inovador foi criada, buscando reconhecer micro, pequenas e médias empresas que investem em cases de inovação, sejam eles relacionados a produtos, serviços, processos ou pessoas. Cada parte da indústria é fundamental para o setor como um todo, e você é parte desse todo. Portanto, faça parte desse movimento. Você que é empresário, que é jovem, que possui um case de inovação na sua empresa, inscreva-se na 27ª edição do Mérito Metalúrgico Didia Bandera, honrando a tradição com visão de futuro. Inscreva-se nas novas categorias. Antes de mais nada, agradecer a participação de todos vocês. Eu sou advogada, atuante na área empresarial há mais de 20 anos. Sou professora da Fundação Dom Cabral no PDA, no programa de parceria, de desenvolvimento da família empresária há 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos. E tenho a minha prática profissional muito voltada especificamente para o planejamento de empresas familiares, nos aspectos societário, sucessório, tributário, e também na área de fusões e aquisições também de empresas familiares. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é expor um pouco do que é esse módulo, que é só uma parte do programa, que a CIMEX está apresentando, enfim, oferecendo para todos vocês, mas que eu acho que é uma parte muito importante, onde a gente vai ali passar muito rapidamente, mas sobre quais seriam os efeitos jurídicos, do regime de casamento, de um eventual falecimento, um inventário, como é que isso pode afetar a empresa familiar, Então, a ideia é trazer para vocês um panorama bem geral do que a gente conversa nesse módulo, e queria também deixá-los muito à vontade para interromper, enfim, o momento que for, se tiverem alguma dúvida e tudo isso, apesar de poder também colocar as dúvidas no chat. Mas a ideia é a gente trocar um pouco o bate-papo para vocês terem ideia de como é o conteúdo e a dinâmica desse módulo, tá? Não sei se o Volney quer fazer alguma apresentação da associada aí da fundação, mas aí logo em seguida a gente já começa. Só um alô para o pessoal. Eu acho que a gente já teve aqui a questão de um mês e pouco atrás, Rosane? Fizemos uma primeira conversa sobre uma visão mais geral do programa, e eu acho que esse tema de governança familiar, sucessão, é um tema que tem muito para se aprender a respeito dele, e eu trabalho muito diretamente em projetos dentro dessa área, e às vezes a gente assim, se depara, se surpreende com o quanto que as famílias, às vezes, não sei se tem uma palavra mais correta para definir isso, mas, de uma certa forma, negam a necessidade de planejar essa questão de governança, sucessão, e com muita frequência, em função disso, acabam tendo dificuldades de sequência, especialmente no ambiente societário, que vai acabar repercutindo no próprio negócio, e quando a gente não consegue a correção no ambiente familiar societário, a gente deixa coisas mais mal resolvidas que vão impactar na gestão. Então, eu acho que, e nós gaúchos aqui, sem querer abusar aí da paciência de vocês, mas nós gaúchos, eu acho que a gente é um pouco mais, nega um pouco mais do que outros estados brasileiros a necessidade da gente planejar essa temática. Eu acabei de receber aqui uma pesquisa que a Fundação fez já no ano passado sobre esse assunto, e quando a gente vê os resultados da pesquisa, apesar de que ela é mais direcionada para um setor, a gente vê que nós gaúchos aqui somos um pouco mais resistentes a tratar desse tema com um pouco de previsibilidade, um pouco de antecedência.
E o nosso desafio, assim, a nossa missão, de alguma maneira, é tentar ajudar e contribuir para que justamente a gente possa ir mudando essa cultura, assim, que faz parte da nossa história, né, mas que preocupa na medida em que isso impacta diretamente no desenvolvimento do nosso Estado, na continuidade das nossas empresas e especialmente no patrimônio das famílias que estão envolvidas. Muitas vezes esse patrimônio acaba assim, sendo fracionado, perdido, porque a gente não tratou de uma maneira mais correta, de uma maneira mais previdente dessas questões. E sem dúvida que a parte jurídica dentro do programa, eu diria que é uma parte, ela é uma parte de base do programa, vamos dizer assim, porque nós temos que ter noção dos impactos, das consequências daquilo que a gente faz, tanto na nossa vida pessoal, nos relacionamentos que a gente tem, que os nossos filhos terão, né, ao longo da vida, quanto das questões societárias em termos de planejamento patrimonial que a gente pode trabalhar, não só no sentido de garantir que assim, que a gente tenha uma coesão e um controle da propriedade, mas também até, e aproveitando para isso, nada contra os advogados, mas a gente pode ajudar também, nesse sentido, a planejar as questões tributárias envolvidas dentro disso. E esse é o foco, então, que eu peço para a Fabíola desenvolver um pouco com vocês, aí é como se fosse uma espécie assim, de spoiler do que vai ser tratado nesse módulo do programa. Os módulos, como todos, eles vão encaixando um no outro, né? Então, não dá para dizer que é um módulo específico, assim, porque os módulos têm relacionamento uns com os outros. A Fabíola trabalha há muitos anos com a gente dentro do programa, então ela conhece todo o programa. Nós estamos fazendo uma versão bem compacta aí para o CIMEX. Normalmente o programa tem uma carga horária maior e alguns temas adicionais, mas em função das nossas conversas de procurar viabilizar aquilo que se entende como possível, nós fizemos essa versão um pouco mais compacta para tentar ajudar os associados do CIMEX. Então, Fabíola, esse é o contexto e a ideia é que você adiante um pouco aí os temas que a gente vai tratar, especialmente no seu módulo, que é o módulo jurídico do programa, mas, claro, conectado com todo o resto do programa aí, porque o jurídico implica em outras questões, por exemplo, na questão da governança como um todo. Fique à vontade. Claro. Obrigada. Bom, eu tenho aqui alguns slides só, não é nada muito longo, não, é só para a gente ter um roteirinho aqui de conversa. Bom, a ideia é só a gente passar aqui de forma muito, como um spoiler mesmo, como comentou o Volney, do que seria esse módulo jurídico, claro que ele também todo alinhado com os demais módulos que vocês venham a ter. E a gente sempre, acho que vocês já viram, né, talvez até nesse primeiro bate-papo com o Volney, mas a gente gosta muito dessa representação, né, das instâncias da empresa familiar, porque isso nos ajuda a contextualizar até o tema que a gente vai tratar, né? Porque a empresa familiar, ela tem, de fato, essa condição especial, né, onde eu tenho essas instâncias que se interlaçam, se interligam, que é a família, a propriedade, que a propriedade aqui significa cotas ou ações das empresas que vocês têm, né? E a questão da gestão. Então, quando a gente tem esses círculos, né, para representar que muitas vezes eu tenho pessoas que são da família, que também são sócias e também são gestoras da empresa, né? E conforme vão se passando, né, as gerações, vão chegando as novas gerações, esses círculos vão se delimitando de outras maneiras, né? No sentido de que muitas vezes eu posso ter muito mais sócios por conta da sucessão, da herança que vai acontecendo, e aí não é mais necessariamente o mesmo sócio que é o gestor e membro da família, enfim. Tem pessoas que são da família, mas não têm a propriedade, não têm cotas ou ações, também não fazem parte da gestão, como tem pessoas que às vezes são da família, são da gestão, mas não tem a propriedade das cotas ou ações, né? Mas é entendendo muito bem a cada uma dessas instâncias que a gente contextualiza os nossos papéis, né? Quando a gente trata da questão jurídica, né, e que é o nosso tema, né, o tema do nosso módulo, a gente está falando
essencialmente da propriedade, ou seja, das cotas ou ações, né, de quem é sócio naquele momento e de como esse patrimônio, de como essa propriedade, ela vai passar de uma pessoa para outra, de acordo com algumas questões jurídicas que a gente vai ver, né? Seja por conta de um regime de bens, seja por conta de uma união estável, seja por conta de uma herança nos casos de falecimento, né? E aí, o que nós temos assim de estatísticas, né? Que 70% das empresas familiares não sobrevivem da primeira para a segunda geração. Ou seja, a gente tem de 100 empresas familiares, 70 elas simplesmente desaparecem justamente na transição da primeira para a segunda geração. E da segunda para a terceira geração, esse número vai para 85%. Ou seja, a gente só fica de 100 empresas, só 15 empresas familiares sobrevivem a essa transferência, né, de uma geração para outra. E qual que é uma das explicações, né? Na primeira geração, a gente obviamente não tem nenhuma hipótese, vamos dizer assim, de pulverização ou de conflito, porque nessa primeira geração, o dono é uma única pessoa. Está tudo centralizado numa única pessoa, ou muitas vezes um casal, né, que iniciaram, empreenderam em conjunto, né? Mas eles não têm nenhum potencial de conflito, porque a família ainda é muito pequena, às vezes a família ainda tem poucos filhos, ou os filhos são pequenos, né? A propriedade está toda concentrada na mão desses fundadores, que também são os gestores da empresa. Então, eu tenho um completo alinhamento, é basicamente uma estrutura unicelular, né? E aí, sendo assim, tendo um único dono, né, ou dona, eu não tenho nenhuma questão de conflito, né? Ainda que seja uma empresa multifamiliar, configurada e com mais de uma família, são sócios que se escolheram. Então, eu não tenho também um potencial de conflito, porque existe um alinhamento, existe um laço constituído por afinidade. A questão começa justamente nas mudanças de geração, quando, em razão de uma imposição legal, eu tenho novos sócios entrantes, ou seja, novas pessoas adquirindo esta propriedade, as quais não se escolheram. Elas não têm laços de afinidade, elas têm laços muitas vezes de consanguinidade, mas isso não significa que elas tenham, por exemplo, um alinhamento empresarial, né? Então, eu começo a trazer pessoas que são impostas pela lei e não se escolheram. E é aí que começam os conflitos. E esses conflitos podem começar por várias razões, né? Por falta de conhecimento do próprio negócio, dos novos entrantes, dos sócios impostos, pessoas que não conhecem o negócio, e aí por desconhecimento passam a questionar ou ter uma atuação um pouco mais uma atuação um pouco mais bélica em relação àqueles que estão na gestão, né? Podem existir situações em que eu tenha necessidades financeiras, de recursos, de liquidez muito distintas entre cada bloco de família. Então, um novo sócio em relação ao sócio que já, enfim, do outro sócio que continua na sociedade, ele acha que tem que distribuir mais dividendos. Aquele sócio que sempre conduziu a empresa tem uma conduta mais conservadora, acha que tem que sempre capitalizar dentro da empresa. Então, você começa a ter essas desavenças que acabam resvalando aonde? De alguma forma, ou numa briga societária, né? Porque eu vou ter que ter ou uma dissolução, ou um pedido de retirada, ou um pedido de exclusão de alguma maneira, mas isso impacta diretamente na própria gestão, né? Porque quando existe um desalinhamento entre os sócios, a gente invariavelmente vai ter um desalinhamento em relação à gestão, às vezes até em quem nomear como gestor, né? Então, todos esses acontecimentos, todos esses efeitos acabam de uma forma muito direta interferindo no dia a dia da empresa, né? Os sócios e os gestores, diretores, né? Eles acabam perdendo o foco no negócio para gerenciar conflito. Então, é por isso que nessas transições, né, de uma geração para outra, é que a empresa familiar tende a desaparecer. E qual que é o nosso objetivo com o programa, né? É trazer para vocês esses eventos, esses riscos que existem em razão da nossa legislação,
para que vocês possam refletir e pensar no modelo de planejamento para que a gente possa evitar ou mitigar esses riscos, ou seja, planejar a sucessão de tal sorte que a gente preserve a empresa. O nosso objetivo final, né, o nosso objetivo primordial é preservar a empresa, a continuidade, a perpetuidade da empresa. Então, o advogado, ele não vai tratar da família, né, das relações interpessoais, da dinâmica, da psicodinâmica da família. O advogado não vai tratar da sucessão da empresa em si, né, quem é o melhor gestor para assumir como diretor-presidente, enfim. A gente vai tratar justamente dos mecanismos de planejamento da propriedade. Como é que a gente pode, dentro da nossa legislação, planejar de forma, como o Volney também colocou, ter uma atuação preventiva no sentido de dar a destinação dessas cotas ou ações, dependendo de que tipo societário é a empresa de vocês, de tal sorte a preservar a empresa, os negócios sociais, né? Então, aqui é só uma ilustração, né? Mas a empresa, né, o principal foco, né, de preocupação, né, dos sócios, né, sendo aquela parte que está externa, né, para o mercado, enfim, é a parte mais visível desse patrimônio e tudo que os seus herdeiros, obviamente, vão ter direito, né? O patrimônio inclui a própria empresa ou o conjunto de empresas da família, né? E que também vai ser o objeto da herança, né? Ou também no caso de divórcio, né? Dependendo do regime de bens que a gente casa, a gente não precisa necessariamente ter uma transferência de patrimônio, de propriedade causada por um evento de falecimento. Pode ser por um evento de incapacidade ou por um evento também de divórcio, de dissolução do vínculo conjugal, tá? E aqui a questão da, né, a família, o conjunto de pessoas, né, que não se escolhem, porque a gente, enfim, a gente não escolhe ser parente de ninguém, mas a lei nos impõe essa condição, né, na transferência do patrimônio, né? Então, hoje em dia, até a gente tem um conceito até mais elástico do que é família, né? Do que esse conceito veio mudando ao longo dos anos, até com a mudança da própria sociedade, né? Então, hoje a gente tem a família, um conceito muito mais amplo no sentido de que a gente não precisa ter mais uma certidão de casamento ou um laço formal para constituir família, né? As relações com união estável, que às vezes você não tem contrato, não tem nenhum documento registrado, já dão, né, direito àquelas partes, aos conviventes, aos companheiros, né? A gente tem as uniões homoafetivas, né? As socioafetivas também, que têm sido reconhecidas também. Então, o conceito de família ele tem se tornado muito mais amplo, o que dá também uma amplitude maior aos personagens, a esses novos sócios ou pessoas impostas dentro da nossa empresa, né? Quanto mais a legislação e o entendimento dos tribunais reconhece, né, o direito de família, né, desses novos arranjos, maior é o potencial de novos entrantes, né, porque eles vão ter direitos não só sucessórios, mas também como patrimoniais, tá? Então, como eu comentei aqui com vocês, né, nas empresas familiares, esses problemas se iniciam no momento da transição de uma fundação para outra, de uma geração para outra, né? Sócios impostos por uma condição legal e não por afinidade, não são sócios que se escolhem. Então, esse é um ponto muito importante no sentido de que a probabilidade de ter um desalinhamento, um desentendimento é muito maior, né? E aí a necessidade da gente ter o estabelecimento de regras, né, para fazer essa transferência de cotas e evitar o que a gente chama de pulverização do patrimônio. A gente vai entender um pouco o que é essa pulverização do patrimônio, né? E o planejamento como ponto crucial, essencial, para que a gente possa preservar a sobrevivência, a continuidade dos negócios sociais, dos negócios das nossas empresas, né? E aí, quais são os fatores de pulverização, né, que a gente tem como principais, né? Existem alguns outros, mas a gente tem como principais. Casamento. Então, dependendo do regime de bens com o qual nós casamos, ele vai ter um tratamento, uma regra diferente para o patrimônio, para a propriedade, no caso, cotas ou ações das nossas empresas. Então,
Vamos supor que eu seja casada com regime de comunhão universal de bens, que era o regime legal até 1977, né? Então, quem casou com o regime de comunhão universal, tudo que o casal vem adquirir, né, ou já tenha antes de casar ou depois de casar, é dos dois. Então, nesse regime, eu pego lá o contrato social da empresa de vocês, que está registrado na junta comercial. Independentemente dele estar registrado no nome de um cônjuge ou do outro, pelo regime de bens, aquele patrimônio é dos dois. Então, se a Fabiola abre uma empresa na junta comercial, essa empresa está só no nome da Fabiola, mas a Fabiola casou com comunhão universal, numa hipótese de falecimento ou numa hipótese de divórcio, a despeito do nome do meu cônjuge não estar no contrato social, ele tem direito a 50% daquilo que está no meu nome. Então, é uma hipótese de pulverização em que sentido? Onde só tinha uma única sócia, que era a Fabiola, numa hipótese de falecimento ou de divórcio, essa participação vai ser dividida por duas pessoas. Se tiver filhos, então, vai ser dividido, no caso de falecimento, entre o cônjuge sobrevivente e mais todos os filhos que ele venha a ter, né? Ou que o casal venha a ter, né? Lembrando que filiação, né, também, desde a nossa Constituição de 88, mas não existe mais nenhuma diferenciação entre os antigos chamados filhos legítimos e ilegítimos. Hoje, todo mundo tendo o laço, né, o reconhecimento da paternidade, né, da filiação, é filho igual. Não tem nenhuma distinção entre filhos havidos dentro ou fora de um casamento ou de uma união estável, né? Mesma coisa para filhos adotivos, né? Como eu disse para vocês também, que o conceito de família tem se tornado um pouco mais elástico, um pouco mais amplo. A gente tem vários casos já também do reconhecimento de uma maternidade ou paternidade socioafetiva, né? O que leva também a ter os direitos hereditários, né? Mas, casamento, dependendo do regime de bens, a despeito de estar no nome só de um, pelo regime de bens, aquele patrimônio vai ser dos dois, né? E vai ter que ser dividido em algum momento, seja por falecimento ou por divórcio, né? União estável. Como eu comentei com vocês, a união estável ela não tem a obrigatoriedade de ter um contrato por escrito. A legislação garante, né, a união estável os mesmos direitos patrimoniais e sucessórios do que é um casamento. Então, o que é a união estável, né? É uma união duradoura, contínua, pública, com o intuito de constituir família, né? A definição constante da lei, ela é muito ampla, ela é muito genérica, então ela comporta muitas interpretações. Quem vai dizer se aquilo era uma relação de união estável ou não, vai ser um juiz, né? Claro que, se a gente tiver um contrato de união estável, essa prova, eu não vou precisar do reconhecimento, eu já vou ter um contrato dizendo que existia uma união estável, né? Mas o fato é que não existe prazo para configurar uma união estável, como a gente tinha antigamente, né? Eu precisava comprovar uma convivência de 5 anos, depois essa convivência passou a ser de 2 anos. Hoje, a legislação não prevê nenhum prazo. Então, dependendo do caso concreto, a gente pode ter uma união estável num relacionamento de 1 ano, né? Enfim, a gente teve até um boom durante a pandemia, né? De vários reconhecimentos de união estável. Por quê? Porque casais que eram só namorados, por conta do isolamento social, acabaram indo morar juntos, né? E por alguma razão acaba se estabelecendo uma relação muito mais, vamos dizer, séria, né? Além de um namoro, porque você está compartilhando o mesmo espaço, começa a dividir as despesas. Então, teve um boom nessa pandemia, né? De reconhecimento de uniões estáveis, né? No sentido de regulamentar essas novas situações que se colocaram aí por conta da pandemia, né? E o interessante tanto da união estável, mas quanto dos casamentos, divórcio e casamento, a gente tem estatística, né? Porque isso é feito nos cartórios, né? Então você tem lá a certidão de casamento e as averbações dos divórcios. É que a gente tem os números de casamento no Brasil aumentaram nos últimos 6 anos, vamos dizer,
mas também os números de divórcio também aumentaram, né, numa proporção um pouco menor, mas o interessante é que o que mais aumentou foi o número de recasamentos, né? Então, a gente brinca que as pessoas, elas não cometem o crime uma única vez, elas são reincidentes, né? Porque as pessoas, a média de casamentos no Brasil é de 3 por pessoa, né? Então, isso vai aumentando, né, o risco de novos entrantes, né? Para cada novo relacionamento, dependendo do regime que a gente escolhe, vai ter que ter uma divisão ali na frente, né? Então, eu acabo trazendo mais riscos de novos sócios, de uma forma de pulverização do patrimônio em relação às empresas de vocês, né? Mesma coisa em relação à herança, né? Foi também um ponto que ficou muito em evidência durante a pandemia, porque, obviamente, todos com receio, com medo, né, do Covid, passaram, e também por eventos de próximos, né, de familiares próximos, né, famílias que tiveram muitos falecimentos, enfim, isso também trouxe, né, acelerou uma preocupação de todos, inclusive dos empresários, em tratar deste tema, né, de encaminhar o tema da herança, porque a gente sabe que é desconfortável, a gente reconhecer a nossa finitude, né, mas o ponto é que é aquele ditado, né? Para a gente morrer basta estar vivo. A gente sabe que é um evento certo, mas a gente não consegue prever quando ele vai acontecer, né? A gente sabe que ele vai acontecer em algum momento, né? E essa foi uma reflexão também muito recorrente durante toda a pandemia, né? De como o quão isso ficou escancarado, né, do quanto nós somos frágeis nesse sentido, e despertou a preocupação de muitos empresários de dar um encaminhamento à herança, né, de tal maneira a fazer algum planejamento, seja através de doação, seja através de testamentos, enfim, de reorganizar o patrimônio da própria empresa e o patrimônio particular, né, porque é algo que estava ali muito próximo de todos, né? E todo mundo teve alguma história de alguém muito próximo que faleceu por conta de Covid e tudo isso, né? No aspecto da empresa familiar, mesma coisa, é uma preocupação não só com o patrimônio, mas também com a própria gestão, né? A gente sabe que a empresa familiar, principalmente num primeiro estágio, onde está o fundador, ou às vezes até já tem uma segunda geração, mas uma empresa que sempre centralizou muito na questão da família, a gente pode ter vários membros ou um membro só da gestão que é da família, né? E num caso de falecimento, quem é que assume aquele papel, né? Porque se a gente não tem essa gestão também bem organizada, acho que até o Volney deve ter conversado um pouco com vocês no primeiro bate-papo, essa empresa fica acéfala, ela fica um navio, né, desgovernado ali, porque se eu tenho um único diretor que representa a empresa e esse diretor ou essa diretora vem a faltar ou vem a ter uma incapacidade que pode ser permanente ou temporária, mas temporária por longo tempo, isso é uma preocupação, porque no dia seguinte eu não tenho quem toque a empresa, né? Então a questão do planejamento, né, patrimonial, atrelado ao planejamento da governança, ele é importante porque os sócios, né, vão ter um acordo já, ou vão pré-estabelecer as regras para a falta temporária ou uma falta definitiva, inclusive do gestor, né? E a herança, nesses casos, no Brasil, a gente tem algumas situações, umas limitações do que a gente pode, por exemplo, deixar em testamento, do que a gente pode doar, né? Que é o que a gente trata muito no curso. Mas, basicamente, a gente tem como herdeiros necessários que vão levar pelo menos 50% do patrimônio. Hoje, nós temos os nossos filhos, né? Os descendentes, que a gente fala, filhos e netos, os ascendentes, né, pais e avós, e os cônjuges. Então, dependendo do regime de bens que a gente case, o patrimônio irá ser destinado, uma parcela dele, para o outro cônjuge na qualidade de herdeiro necessário. Então,
quem é casado, por exemplo, com separação total de bens, o cônjuge vai herdar em partes iguais com os filhos do falecido ou da falecida, né? Coisa que não era. Isso foi mudado, na verdade, em 2002, quando a gente teve uma reforma completa do Código Civil, né? Onde foram estabelecidas novas regras de sucessão, né? E uma delas foi a inclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Que antes era só os filhos, os netos, os pais, os avós, ou seja, obedecia uma linha de consanguinidade, e agora não, né? Então, essas mudanças também legislativas trouxeram fatores que aumentam o risco de pulverização, né? Antes o que ia só para os filhos ou pais, enfim, agora ele passa a ser dividido também com os cônjuges, dependendo do regime de bens, né? E o caso, por exemplo, de guarda de menores, né? Às vezes você tem uma situação, né, com ex-cônjuge resolvida, foi feita a partilha, ele não recebe cotas nessa partilha, não recebe cotas ou ações da nossa empresa, mas esse casal, né, esse ex-casal tem filhos, né? Esses filhos, no caso de falecimento do sócio ou da sócia, eles herdam essas cotas. E a partir do momento que eles herdam essas cotas e eles são menores, quem representa esses menores? Os filhos, os pais, né, o pai ou a mãe sobrevivente, ou seja, o pai ou a mãe, né, vivo, né, que não faleceu. Então, embora essa pessoa não tenha a propriedade, ela passa a ter a representação em nome dos filhos menores desta propriedade. E isso traz, na prática, de novo, um terceiro estranho ao convívio societário, porque no falecimento faz-se lá o inventário, os filhos herdam tudo, eles são os proprietários, mas eles são menores. Na próxima reunião de sócios ou na próxima alteração contratual que eu tenha que pedir, né, a assinatura desses menores, quem vai assinar é o pai ou a mãe sobrevivente. E aí pode ser que não tenha um alinhamento, não tenha um bom relacionamento com os outros sócios, né? Às vezes membro da família, né? Então, a gente tem uma situação de potencial conflito também e de travar a operação, né? Porque dependendo do percentual que esse sócio tinha, a gente não consegue deliberar nada, né? Numa sociedade limitada, por exemplo, para eu fazer uma alteração contratual, o quórum mínimo, né, previsto na lei de 75%. Então, um eventual desalinhamento, um desentendimento com esse representante, né, com esse curador dos menores, pode gerar na prática um impacto de simplesmente a gente travar toda a operação, né? Fora outras hipóteses dele, na qualidade de representante dos menores, exigir prestação de contas, né? Enfim, questionar, né, a administração, os outros sócios, enfim, são os conflitos societários que podem surgir e atrapalhar o dia a dia da empresa, né? E aí, quais são os riscos, né, que a gente vê de não planejar a sucessão? A gente pode ter uma descapitalização da empresa, porque se eu tenho um conflito societário, né, onde eu vou ter um pedido de retirada desse sócio, né, que foi admitido, mas que não tem afinidade com outros sócios, né? Ou ele vai pedir para sair dessa empresa, no caso de uma limitada, né? Ou a gente, por alguma razão, vai conseguir excluí-lo da sociedade, né? E tudo isso gera a obrigação de pagar os haveres desse sócio, né? Ou desses herdeiros, né? E aí como se houvesse uma dissolução parcial da sociedade. E isso gera a obrigação dela pagar, né, esse percentual, essa parcela do patrimônio dessas pessoas que a lei dá esse direito, né? Então é um risco de descapitalização muito grande, porque pode ser que a gente tenha uma conta muito grande para pagar no dia seguinte, né, de uma retirada, de uma exclusão, ou de uma não admissão também, que pode acontecer, dependendo do que está previsto no contrato social das empresas de vocês, né? Então é muito importante que a gente tenha regras pré-estabelecidas no contrato social, no acordo de sócios, de como esses haveres, de como esse patrimônio vai ser avaliado e ser pago, né? Porque a lei fala que na falta, né, de contrato vai valer o valor patrimonial em dinheiro e deve ser pago em 90 dias, né? Então a gente sabe que isso pode ser um risco, porque às vezes a gente pode ter um patrimônio líquido super elevado, só que isso não significa necessariamente que a gente tenha caixa, né?
E o problema de não pagar é que esse ex-sócio, o herdeiro que não foi admitido ou quem saiu, se torna credor da sociedade e pode penhorar qualquer ativo dela, né? A gente tem o risco de ter uma modificação, um desequilíbrio societário, né, por conta dessa pulverização. Então, eu tinha um sócio que tinha 50% da empresa, ele se divorcia, casado com um regime de comunhão total de bens, faz a partilha. A participação dele, que era de 50, passa a ser de 25, né? O ex-cônjuge vira sócio dele com os outros 25, né? Esse sócio se debandeia para o lado do outro sócio que antes, né, ele tinha que dividir tudo, absolutamente todas as decisões com um outro sócio que se divorciou, ele passa a ser controlador, porque ele tem os 50% dele, o outro sócio, né, passou a ter 25% por conta desse evento de divórcio, eles se aliam e ficam donos da empresa, passam a ter o controle, né? Então pode ter um desequilíbrio, né? Isso pode acarretar um desequilíbrio societário na empresa familiar, né? Aí isso aqui está até atrelado a essa questão da perda do controle societário, né? A pulverização do patrimônio, como eu disse para vocês, eu estou dando um exemplo simples de um casal que se divorcia casado com comunhão total de bens, mas a gente sabe que na prática, né, essa pulverização ela pode assumir diversos matizes ou grau de complexidade, porque até pelo fato da gente ter muitos casamentos e recasamentos. Então, eu tenho um sócio e uma sócia que casa pela primeira vez, tem 1 ou 2 filhos desse primeiro relacionamento, depois se separa, tem um novo relacionamento, tem mais 1 ou 2 filhos desse relacionamento, às vezes tem um filho fora do casamento, enfim, isso tudo gera uma complexidade, um grau de pulverização maior, né, para a empresa familiar, né, para aquela realidade societária, né. A instabilidade societária, como eu comentei com vocês, da gestão e da operação, porque uma vez que eu tenha total desacordo entre os sócios, isso invariavelmente vai impactar na gestão, né? Porque vai ter um desentendimento até em quem manter na gestão ou não, né? Para a eleição ou não de um novo gestor, né? Ou seja, porque esse gestor que está lá, ele vai ficar no meio de um fogo cruzado e ele vai passar a gerenciar conflito e perder o foco no negócio, né? E maior risco de todos, né, obviamente, é a gente entrar para aquela estatística, né, dos 85% das empresas familiares que não resistem, não sobrevivem da primeira para a segunda geração, ou para os 85% daquelas que não passam da segunda para a terceira, né, que é o risco da morte da empresa familiar, né, dela sucumbir, né, em relação a todas essas desavenças, a esses conflitos gerados entre os sócios, que acaba levando a empresa, às vezes, para uma situação de perda de mercado, porque perde o foco no negócio, por dificuldades, estresse financeiro, né? E, às vezes, a única possibilidade é ou vender a empresa, né, pelos passivos que ela ficou, né? Ou, por alguma razão, dissolver, né? Fechar, entrar um processo de falência, enfim, por N razões, né? E a gente tem aí muitos exemplos, né, de empresas que não sobreviveram, realmente não resistiram a esses conflitos societários, né? E aí, no nosso encontro, né, no curso, aí no que seria o PDA compacto, como disse o Volney, a gente, claro, vai falar de todos esses riscos, mas trazer para vocês também as alternativas de planejamento, né? Existe uma solução, né? Talvez não seja a mesma para todas as empresas, porque a solução ela vai depender muito de cada caso prático, de cada realidade, né, da empresa, da família, de como é constituída a família, o patrimônio da família. Mas a gente tem alguns instrumentos de planejamento da sucessão, que são as holdings, né? Que são doações, testamentos, usufruto, né? As holdings no sentido de cristalizar uma participação societária, para que esses efeitos de pulverização fiquem restritos àquele núcleo, por exemplo, né, que não atinja a empresa diretamente e os outros sócios, né, por conseguinte. Questão de doações, né?
de antecipação da herança, de divisão em vida, já do que seria de herança dos herdeiros, pensando eventualmente em algum gravame estratégico, né, de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, se de repente eu quero deixar um herdeiro que é o que toca o negócio, que é o que conhece o negócio, com uma participação majoritária, né? Então, a gente pode fazer isso através das doações, né? Como antecipação do que seria de herança, né? Aqui também tem algumas questões tributárias para a gente sempre refletir, né? Porque o imposto de herança é o mesmo imposto que ocorre na doação, que é o chamado ITCMD, ITCD em alguns estados, né? O imposto de transmissão causa mortes e doações, né? Então, a gente tem tido um movimento dos estados já de 3 anos para cá, né, de aumentar as suas alíquotas, né? Então, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não me recordo qual que é a alíquota, né? Em São Paulo ainda é 4%, mas quase todos os estados da federação aumentaram o imposto de 4% até 8%, que é o limite hoje estabelecido pelo Senado Federal. Então, a gente tem um teto de 8% hoje para o ITCMD. Mas, além do movimento dos estados quererem aumentar suas alíquotas para esse teto, a gente tem aí várias discussões e tentativas de aumentar esse teto de 8% para 25%. Então, também dentro do planejamento sucessório, né, do planejamento patrimonial, em algum momento pode fazer sentido também fazer essas doações hoje para pagar uma alíquota menor, né? Se vai ser de todo o patrimônio, se vai ser de parte do patrimônio, isso vai depender de cada família, enfim, e dos donos do patrimônio, a gente definir os prós e contras de cada uma dessas alternativas, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, da nossa empresa, que eu estou num processo de venda para terceiro daquele patrimônio, obviamente a gente não vai colocar isso, não vai fazer doação, né? Não faz sentido. Mas, enfim, ou o projeto estratégico é de procurar um investidor, de trazer um novo sócio, ou vender para um fundo, enfim, depende muito da realidade de cada família, de cada empresa, né? Os testamentos também são um dos instrumentos de planejamento sucessório, à medida que eu posso, talvez, não queira fazer algo hoje, não queira transferir a propriedade hoje das minhas ações ou cotas da minha empresa, mas eu já quero pré-estabelecer a divisão disso. Aí é feito através do testamento, né? Porque ele só vai ter efeitos depois que a pessoa falecer, né? Ele não tem efeitos imediatos, né? E também para outros usos, né? Como, por exemplo, a gente definir um curador especial no caso de filhos menores, né? Então, a gente poderia, no testamento, nomear alguém que seja da nossa vontade para representar aquele menor, por exemplo, nas empresas nas quais nós somos sócios. Eu não posso tirar a representação do pai ou mãe sobrevivente, eu não posso tirar o poder familiar dele, mas a gente pode estabelecer que para um determinado patrimônio, para uma determinada, vamos dizer, ação, ele vai ser representado, por exemplo, não sei, pelos tios, pelos avós, enfim. A gente tem liberdade para estabelecer quais são as pessoas, suplências e tudo isso através de um testamento, por exemplo, para a gente afastar aquela situação onde, embora o ex-cônjuge não seja sócio, ele volta para a empresa na condição de representante dos filhos menores, né? E o usufruto, né? Que às vezes ele está atrelado às doações, muitas vezes as doações, no sentido de que, mesmo que a gente transfira 100% da minha propriedade, então, das minhas cotas das empresas, eu deixo através do usufruto, para mim, dono do patrimônio, os direitos, por exemplo, de recebimento dos dividendos, do juros sobre capital próprio, o direito de voto. Então, embora aquilo não seja mais a minha propriedade, a utilização, o gozo que a gente fala daquele patrimônio continua comigo, né? Então, a gente pode também, através do usufruto, ajustar, né, eventualmente, essa questão
né, fazer a transferência, fazer a antecipação de legítima, fazer a antecipação de herança, mas mantendo todos os poderes, todos os direitos com o dono do patrimônio atual. Né? Então, era esse, assim, um panorama que a gente falou aqui, não sei, em 50 minutos, mas é o que a gente normalmente fala em quase 8 horas, dependendo da carga, né, do dia da apresentação. Mas é só para vocês terem uma ideia, assim, uma pincelada, né, do que são os temas jurídicos que a gente trata, né, nesse módulo. Bacana, Fabiola. Foi mais do que um spoiler, foi quase uma aula já de aspectos jurídicos de empresa familiar. E acho que a gente tem um tempinho aí para o pessoal que anotou alguma questão aí, que queira fazer alguma pergunta, a gente poder aproveitar aí uns minutos que a gente ainda tem para fazer um bate-papo e, quem sabe, tirar alguma dúvida mais específica aí do pessoal. Fiquem à vontade aí, pessoal. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo. Você comentou sobre as holdings empresariais, familiares. Como é que funciona essa parte de holding? Você poderia dar uma explicação mais profunda? Quem está falando é o Thales? É Estevam. Estevam. Olha, Estevam, a constituição as holdings, elas basicamente são empresas de participação, né? São empresas que o objeto social delas é uma empresa de participação em outras empresas, tá? A constituição delas, na verdade, Estevam, vai depender aí, assim, se a gente vai constituir SA limitada, vai depender um pouco das discussões e dos objetivos estratégicos daqueles sócios, vamos dizer assim, né? Mas ela é uma empresa muito simples no aspecto de constituição, porque ela não tem operação nenhuma, então ela não tem nenhuma necessidade de uma licença especial, de cadastros especiais, ela basicamente vai ter o CNPJ. E ela não tem movimentação, não tem folha, não tem funcionários, ela não tem. É uma empresa muito simples. A função dela é realmente estratégica, no sentido de tirar a participação direta, a participação que vocês têm na pessoa física nas empresas operacionais e transferir isso para uma pessoa jurídica. Então, no contrato social das empresas de vocês, vão sair os CPFs e vão entrar CNPJs dessas holdings, sei lá, seja por núcleo familiar, daí, né? Mas a ideia é que esses eventos que a gente comentou, de falecimento, de divórcio, eles não vão atingir mais a empresa operacional. Esses eventos vão ficar restritos e limitados à sua holding. Então, é aí que vem a proteção para a operacional, entendeu? Porque a gente não tem como proibi-los de casar, né? De se divorciarem, eventualmente casarem de novo, muito menos de morrer, né? Mas a ideia é que esses eventos não atinjam a operação e fiquem restritos e limitados à holding, né? Então, ela é uma empresa, é um CNPJ, mas assim, a maior complexidade dela, na verdade, são as regras que a gente vai estabelecer no contrato. Mas de constituição, ela é muito simples, muito, muito simples, né? A contabilidade dela é muito simples também, porque ela não tem movimento. Em termos de, vamos supor, no inventário, a tributação é diferente dentro da holding? Como é que funciona essa parte? Não muda. Constitui, vamos supor, dois sócios, né? Se um falecer, como é que funciona essa parte tributária de inventário e tudo mais? O inventário, Estevam, vai acontecer. O imposto não muda, ele não aumenta com holding ou sem holding, tá? O que vai acontecer é que no falecimento de um sócio de uma empresa, seja uma empresa limitada ou uma SA, o que os fiscos estaduais normalmente exigem é uma avaliação a mercado da empresa, e aí sobre essa avaliação a mercado você pagaria o imposto. Que aí, no Rio Grande do Sul, eu não sei se alguém sabe essa informação, de repente o Samuel... É 4 ainda? Ainda, mas tem movimentos para aumentar.
e sobre esse valor vocês vão pagar 4%. Isso não tem como escapar, com holding ou sem holding, né? Mas a holding não vai aumentar a tributação para fins de inventário, tá? O que a gente está monitorando é a questão do que chamaram de reforma tributária, mas que não é nada de reforma tributária, na verdade é uma modificação no imposto de renda, né, da pessoa física e jurídica, que nessa proposta existe ali a inclusão da tributação dos dividendos, né? Então, hoje, ainda que a gente constitua holding, vocês não aumentam em absolutamente nada a carga tributária em relação à participação no CPF, vamos dizer assim. Porque os lucros, eles são rendimentos isentos e não tributáveis, seja na pessoa física, seja na jurídica. Então, criando holding, eu não aumento em nada a carga tributária. Mas, se essas mudanças na legislação do imposto de renda passarem, aí esses planejamentos terão que ser revistos. Porque aí a gente pode, sim, ter uma bitributação do imposto de renda e da contribuição social. Então, assim, é algo que a gente está monitorando para ver se isso de fato vai passar, né? Porque é muito mais uma questão política do que técnica, né? Então, assim, a gente está acompanhando, porque se isso de fato passar, todos os planejamentos que foram feitos vão ter que ser revistos, né? E isso até para as empresas operacionais, mesmo aquelas que não têm um holding, se passar essa reforma, o que a gente tem visto é assim, já distribuir os lucros, quem tem muito saldo de lucro acumulado, já distribuir para vocês não terem a tributação desse lucro do passado. Teria uma tributação do lucro a partir daqui para frente, né? Mas, assim, hoje as holdings, elas são, sob o aspecto tributário, elas são neutras, seja no aspecto dos tributos federais, seja no tributo estadual do ITCMD. Tem alguns detalhes para quem paga juros sobre capital próprio, mas que isso a gente também consegue contornar através do usufruto, né? Mas, assim, em linhas gerais, ela é neutra para a questão de tributação. Tá? Agora, se você concentra boa parte do seu patrimônio dentro de uma holding, você simplifica um pouco essa transição patrimonial na sucessão, né? Você tem 10 empresas concentradas, estou extrapolando aqui, tá? Só para fim de exemplo. Você tem 10 empresas concentradas numa holding, se o titular, o de cujos, como os advogados falam, é titular dessa holding, vai ser transferida a participação dele na holding sem mexer nas demais empresas, caso a concentração do capital tenha ficado dentro da holding, né? Essa é uma das questões inerentes aí a esse processo. Essa é a questão da simplificação, sem dúvida. E um outro ponto que eu acho muito importante, Volney, é que, assim, se eu tenho um inventário que é litigioso, eu fico travada na minha empresa operacional. Com certeza. Supondo que seja um sócio que ainda tenha, sei lá, que seja 10%, né? Não precisa nem ser uma participação muito, muito relevante. Se eu precisar fazer uma alteração contratual e ou se eu quiser transacionar as cotas ou qualquer coisa, e eu vou ou precisar, né, de um alvará judicial me autorizando fazer, às vezes eu até tenho uma relação boa com o inventariante, mas eu vou precisar, dependendo da alteração contratual, eu preciso de autorização judicial para fazer, eu preciso de um alvará, autorização expressa do juiz para fazer, ou em outras situações, quando eu tenho uma briga dentro do inventário, em que um inventariante quer tirar, um dos herdeiros quer tirar um inventariante nomeado, quer nomear um outro, aquele é destituído, e aí você fica sempre numa situação de total instabilidade e imprevisibilidade de quem vai representar aquela participação societária. Claro que, se é um sócio majoritário, isso é mortal. Porque eu tenho, por exemplo, um caso de uma empresa no Maranhão que faleceu o fundador, mas a gente tinha feito um projeto de planejamento sucessório que ele não deu andamento por N razões, e ele ficou com uma participação de 20% dentro da empresa só. Nem é tão grande a participação. Mas, pelos quórums que existia no contrato social deles, algumas deliberações eu só posso com 90%.
Na prática, eu não consigo fazer uma alteração contratual para encerrar uma filial. Fica lá. Porque eu não tenho. Eles optaram, inclusive, por fazer um inventário em cartório, né? O extrajudicial, que a gente chama, mas eles não se entendem para fazer. Então está tudo parado. Eu não consigo fazer nenhuma alteração contratual naquela empresa. Né? Então, e eles participam de licitação. Já tiveram alguns problemas, porque a gente tinha que aumentar a capital social para participar de algumas licitações. Então, assim, quando você tira da pessoa física essa participação direta na empresa e transfere para a holding, eu jamais teria tido esse problema na operacional. Por quê? Porque na operacional, o sócio é um CNPJ, que não morre. O CNPJ não falece, o CNPJ não se divorcia. Essa discussão que teria ido para o inventário seriam as cotas da holding e não as cotas da empresa operacional. Então, essa questão estratégica é bem também importante com a constituição das holdings. Né? Em termos de bens imóveis da empresa, tem algum benefício a holding, não só a parte administrativa, mas se for o capital da empresa é beneficiado? Vale a pena, não vale? Você diz tirar os imóveis, Estevam, A empresa tem prédio próprio, tem mais alguma... Isso favorece, facilita? Olha, Estevam, tem algumas vantagens na minha visão. Assim, a primeira, não seria nem para holding, tá? Seria uma administradora de bens próprios, tá? Que também seria controlada da holding, mas não teria, os imóveis não estariam dentro da holding, mas numa empresa também controlada pela holding, tá? Quais seriam as vantagens dessa segregação dos imóveis? Primeiro ponto é uma certa proteção patrimonial, porque se a empresa operacional tem lá uma dor de barriga, sofreu uma execução, uma penhora, esses ativos não estão dentro do patrimônio dela, estariam num outro CNPJ. Então, o credor ele teria que provar que isso tudo, ele tem que alegar, né, e o juiz admitir que isso tudo é um grupo econômico, ou que teve algum fato para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora original, enfim. Você gera uma certa proteção nessa segregação, passando por uma administradora de bens próprios. A outra vantagem que pode acontecer, mas depende da opção tributária da operacional, é se ela estiver no lucro real. Esses imóveis já têm uma despesa de depreciação, já esgotou a despesa de depreciação, que é uma despesa dedutível da base de cálculo do IR da contribuição social. E aí, quando você tira isso para uma nova empresa, você passa a cobrar um aluguel a valor de mercado. Tem que fazer laudo de avaliação. Então, assim, esse aluguel que você passa a cobrar da sua empresa no lucro real, ela volta a ter uma despesa dedutível, porque é uma despesa operacional. Porque, como você falou, é a sede própria, é uma garagem, um galpão, enfim, algum imóvel que eu uso na minha operação. Eu passo, então, a ter essa despesa de aluguel dedutível a 34%. Essa administradora de bens, por sua vez, ela vai ter também uma carga tributária, mas ela vai estar tributada no lucro presumido, que tem vamos dizer assim, um custo tributário global ali de 14%, né? 14%, 15%. Então, você tem aí uma diferença de 19%, 20% que sobra no bolso dos sócios, né? Então, isso é uma vantagem. Quais seriam as desvantagens, né? As desvantagens seriam, tem um custo de TBI nessas transferências de imóveis para essa empresa. Então, tem que ser levantado esse custo, claro, que não é um custo que você vai recuperar com a economia do imposto federal, mas vai ter um custo de TBI para fazer essa transferência, né? E o segundo é, eventualmente, se vocês precisam de PL para análise de crédito, sei lá, precisa ver o montante que a gente está falando para ver se isso, de repente, a gente tem que tomar uma medida adicional, ou se isso inviabiliza, enfim. Mas, no geral, e se vocês não forem tributados no lucro real também, porque senão não adianta nada eu cobrar
aluguel, porque eu só vou estar gerando um custo tributário de 14%, 15%, e não estou gerando despesa nenhuma, né? Fabiola, uma questão sobre essa questão, sobre a questão do ITBI aí. Um tempo atrás, a constituição, a transferência patrimonial para a constituição de holding, quando você mantinha a titularidade, não gerava o ITBI. Isso caiu ou isso muda de estado para estado atualmente? Não, na verdade, o que tem, nunca mudou no ITBI é o seguinte: eu posso fazer a transferência para uma holding, a gente chama de holding, mas é uma administradora de bens. Eu tenho a possibilidade de isenção do ITBI, desde que a minha atividade preponderante não seja imobiliária. Então, se eu tiver a minha receita Sim. preponderante abaixo de 50%, eu posso fazer essa transferência sem pagar o ITBI. Mas, como a gente está tratando aqui, talvez, do planejamento tributário de uma forma mais ampla, eu vou ter que cobrar o aluguel. Então, ela vai ter, de alguma forma, ela vai ter a receita imobiliária que vai me desenquadrar dessa possibilidade de isenção do ITBI. Entendeu? Então, tem algumas hipóteses de isenção, essa é uma delas. Outra é, por exemplo, eu integralizei o ativo, né? Eu integralizei o imóvel dentro da empresa, eu pessoa física. Depois eu vou fazer uma redução de capital para devolver para a própria pessoa que fez a integralização. Essa devolução também se enquadraria numa hipótese de isenção. Mas a regra é que incide o ITBI. Aí tem algumas hipóteses que nos autorizam essa isenção. Ok. Mais alguma pergunta? Acho que o tema ou deixa muitas dúvidas, ou você conseguiu resolver todas as questões aí, Fabiola. Agora eu fiquei na dúvida aqui. Eu espero que seja a primeira, né? e que seja o estímulo para o pessoal procurar a gente e não para fugir da gente. Exatamente. Ok, pessoal. A gente quer, não sei se o Samuel quer complementar, mas da nossa parte, então, se não tiver mais pergunta, né? Não sei se... Só mais uma questão, então, Rony. Eu percebi que a Elisângela, ela pediu ali, tu acabou auxiliando ela no chat, né, referente ao programa, as informações referentes ao programa. Eu vou repassar, né, depois da finalização da live, provavelmente amanhã pela manhã já, vai ser repassado no e-mail de todos os que participaram da live, o programa, o cronograma, né, a programação geral desse programa, o cronograma de realização e também uma avaliação da live, né, para a gente também ficar ligado como é que está o andamento, como é que foi o assunto abordado e tudo mais, né. Creio que tenha sido bastante interessante e até parabenizo a Fabiola aí. Certo, pessoal? Não sei se tu tem mais alguma coisa para colocar, Volney. Não, na minha parte, agradecer, dizer que espero encontrar vários, se não todos de vocês, no programa. O primeiro módulo eu vou estar aí com vocês. Acho que a Fabiola, normalmente a Fabiola entra no segundo momento, mas em função de umas férias, uma viagem que ela tem programada aí, ela ficou mais para frente um pouquinho. Mas tenho certeza que na hora que ela vier vai trazer, vai complementar e vai ampliar bastante esse leque de informações aí. Tem muito mais coisa para ver dentro da área jurídica, societária, patrimonial, sobre essas questões que envolvem empresas familiares. Eu acho que vai ser uma bela oportunidade. Fabiola, não sei se você quer dizer uma palavra final aí, fica à vontade. Da minha parte, muito obrigado pela participação de todos aí. Eu também queria agradecer a paciência e a atenção de vocês, a oportunidade, o convite mais uma vez, e espero também revê-los no programa. Obrigado. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat. Se alguém precisar de algum auxílio direto no CIMEX, por favor, me procurem, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, e uma boa semana. Obrigada, igualmente. Boa semana. Obrigada, Fabiola. Um abraço, tchau, tchau.